Eu e a porta somos um. Quer mudar o enquadramento, amor? Não. Oi, gente! E aí, pessoal? Oh, é tempo de férias, então a gente vai trazer um tema bem leve, muito agradável, que algumas pessoas já pediram e estão curiosas para conhecer um pouco mais da nossa história. Muito bem, tudo começou há um tempo atrás. Na Ilha do Sol. Na Canção Nova. Você que puxou. O Tiba, inclusive, nesse mês está completando 15 anos de Canção Nova, né, amor? 15 anos de Canção Nova. A ideia chegou um ano e meio depois. E então o Tiba já estava lá na Canção Nova, sendo um missionário ardoroso, né? Interessante. Quando a gente passou e viu assim um grupinho das meninas passando, e quando eu vi ela pela primeira vez, eu vi algo diferente, assim, nada não, mas assim, algo tipo assim, brotinho aí. Que brotinho que É, brotinho. Aqui não fala brotinho, nessa terra não fala brotinho. Não fala brotinho aqui no sul. A primeira vez que eu vi o Tiba, ele tava animando uma reunião interna da comunidade. Antes da gente fazer a reunião, teve um momento de oração e ele tava lá com seu violãozinho. E eu achei engraçado porque, né, o jeitinho dele falar com o S assim, S entre os dentes, e muito animado, né, esse jeito engraçado dele. Oh, que menino engraçado, né, e tal. Mas somente isso. Mas somente isso. E aí depois a gente acabou se aproximando, ficando mais próximo no Teatro do Padre Cledimar. A gente fez um teatro lá, aí os carros passando, na funerária. Conta... Ah, meu Deus, virou um vaso, tá ventando agora aqui. Eu queria que você contasse daquela vez que... Caiu terra, tudo. Ah, meu Deus. Tem a casa dos rapazes, a casa das moças, e um dos irmãos de comunidade que morava com o Tiba me chamou pra... A gente tinha uns jogos comunitários, eu tava indo pro jogo sem janta, ele vem comer aqui em casa. Aí eu fui. A Déia chegou, começou a brincar, começou a conversar com todo mundo e tudo mais. Olhei pra ela assim, falei, meu Deus, ela parece comigo, o jeito dela. Oi, filho. Oi, amor. Por que você fez isso daqui? Porque nós estamos gravando, filho. Fala oi pro pessoal lá. Fala oi lá pro pessoal, ó. Olha lá, ó. Fala oi, pessoal. Fala oi, pessoal. Joga um beijão pra galera do canal. O que você dá na boca? Que isso? O que é isso, mano? Tia? Gostosura. Fala aí, valeu, galera do canal. Ah, a galera do canal, lápis. Então vai lá pintar, vá. Vai lá. Aí, continuando, eu falei, nossa, menina, parece comigo. Eu fiquei um pouco constrangido, eu confesso. E quando ela foi embora, o Bruninho virou pra mim e falou assim, ó. Eu vou ser padre, você vai casar e eu sei com quem. Aí eu fiz de bobo, falei, vem com quem, Bruno? Ele... Você vai casar e eu sei com quem. E eu percebi logo que ele tava falando dela, né? E a gente começou a conviver muito, né? A gente se via sempre, a gente trabalhava junto, escrevia roteiros de teatro junto. Foi surgindo realmente o sentimento e a confirmação, não, realmente existe uma identificação muito grande. Porque a gente gosta de coisas muito parecidas. E a gente até ouvia falar, né, amor? É bom que os casais sejam bem diferentes. Os opostos se atraem, um complementa o outro, tudo As mais. diferenças não são barreiras, são riquezas. Realmente elas são riquezas, mas a gente também consegue identificar que quando um casal tem certas semelhanças, facilita muito. O fato de sermos parecidos, por exemplo, quando a gente entra numa discussão, num conflito, é fácil para nós identificar que o outro não tá bem, e então viver ali um momento de reconciliação, de buscar o outro, de pedir perdão. E a gente foi percebendo então essas semelhanças e foi vendo, nossa, é mais do que amizade. E aí a gente entrou num conflito assim, porque nós estávamos num tempo em que a gente ainda não podia viver nenhum tipo de sentimento na comunidade, porque estávamos no tempo de formação. O sentimento a gente não controla, né? Mas a gente controlava as atitudes. Então a gente não podia falar do sentimento um pro outro. Houve um tempo em que nós precisamos ficar longe também, né? Não conversar, não ficar próximo e tal. E isso foi dolorido, foi doloroso, assim, porque você gosta da pessoa, você quer estar perto, ao menos ver. E nós não podíamos. Aí teve um tempo em que o Tiba foi remanejado para uma outra casa de missão da Canção Nova. E eu fiquei um ano longe. Vemos o sofrimento de estar longe de quem você ama. Foi muito difícil. A gente começou
começou um caminho de namoro mesmo à distância. A gente pediu para os nossos formadores que leva isso para o conselho. Aí a gente podia se telefonar e conversar. Uma vez na semana, a gente se ligava uma vez na semana. Não tinha Skype naquela época, não tinha WhatsApp e tal. Então ligava mesmo, numa semana eu ligava, na outra semana ele ligava. E aí nós podíamos falar sobre o sentimento, falar que gostava, o que planejávamos pro futuro, se iríamos namorar, como que seria e tal. Apesar da distância, começamos a nos aproximar. Depois de um ano, o Tiba voltou pra Canção Nova de Cachoeira Paulista. Saiu o nosso namoro, namoramos quase 5 anos, e até que enfim saiu o nosso noivado e logo depois o casamento. Mas interessante que no noivado a Deia entrou em crise. E no namoro o Tiba entrou em crise. No namoro eu fiquei pensando, meu Deus do céu, não sei se eu quero casar com a Deia, não. Na verdade você ficou pensando não se você queria casar comigo, se você queria casar, né? Não, se eu queria casar, é verdade. Com você por consequência, mas eu fiquei pensando numa crise que eu tive no namoro, se a minha vocação não era o sacerdócio. Viver esse conflito, será que Deus me quer padre? Será que essa é a minha vocação? Logo saí da crise, ficou muito claro no meu coração, não, minha vocação é o matrimônio mesmo, e eu vou seguir em frente, é isso que eu quero. Aí depois, no noivado, quem entra em crise é a donzela aqui. Aí no caso dela era com o Tiba, entendeu? Eu não sei se eu quero casar com o Tiba. Eu fui verificando no noivado certas diferenças que, claro, existem. Eu sou mulher, ele é homem, cada um de uma família, de uma cultura, de um lugar do Brasil. E aí eu pensei assim, meu Deus, será que eu vou dar conta de lidar com os limites do Tiba pro resto da minha vida? Eu era muito esquecido, eu sou ainda, né, Deia? Bem mais desorganizado que a Deia. E aí eu fiquei me questionando, porque eu sabia, eu encarava o matrimônio e encaro como algo para sempre, né? Aquele sim lá no altar, até que a morte nos separe mesmo. Então eu comecei a pesar isso, eu disse, meu Deus, até que a morte nos separe, será que eu vou dar conta? O bom é que na Canção Nova nós vivemos tudo acompanhado, sempre tem o formador, tem o diretor espiritual e tal, pessoas que nos ajudam nas tomadas de decisões, nas crises que vivemos. E aí por fim eu disse, é ele, o homem da minha vida. E aí disse, vamos nos casar sim. A gente se casou no dia 10 de fevereiro. 10? Dia 20 de fevereiro de 2010, às 9 da manhã. 9? 10 da manhã, que você tá ouvindo tudo errado, ó, limpar esses ouvidos aqui. Chorou do início ao fim. Igreja lotada. Veio o ônibus da cidade dele, foi ônibus daqui da minha cidade pra lá. O Eros Biondini veio pra cantar a música de entrada, porque eu entrei com a música Chuva de Graça. Chuva de Graça. Todo mundo disse, André, com essa música. Mas eu gosto dessa música, que eu quero entrar com ela. E realmente nós queremos uma chuva de graça pro nosso casamento. E teve tudo a ver, né? Depois vieram os filhos e continuam vindo. E a nossa história prossegue. Estamos 7 anos casados, estamos felizes. Demais. Bento e o Matias, o Bento tá com 5, o Matias com 4, vai fazer 4. Mais um aqui. Tem um nenezão aqui na barriguinha da Deia. Uma história de amor vivida em Deus, construída em Deus, que vale a pena. Viver tudo em Deus faz toda a diferença. Foi a frase que nós ouvimos, que você ouviu ao pé do ouvido do Monsenhor Jonas. Com Deus é diferente. Nossa, é verdade. Olha que interessante isso aqui. Eu não ia contar não, eu preciso contar. Isso é muito edificante. Eu vivi um conflito muito grande porque a minha concepção de ser todo de Deus era ser padre, antes de entrar para a Canção Nova. Então eu entrei para o seminário nessa perspectiva. A única forma de me entregar inteiro para Deus é sendo padre. Eu não posso regredir. E os exemplos que eu tinha de matrimônio não eram legais. E eu ouvia de muitas pessoas, não casa não, o casamento é isso aí que você tá vendo. Olha aí para a rua, quantos casamentos que dão certo. É peso, é bom só no início e tudo mais. Eu ouvi muito isso. Eu me firmava nessas palavras para dar conta de dar esse passo na minha vocação de entrar para um seminário, minha vocação. Eu me apegava àquilo e eu não acreditava no matrimônio, de verdade, eu não acreditava no matrimônio. Tinha algumas coisas boas, mas na sua essência não era algo assim de servir a Deus através dele. Quando eu cheguei na Canção Nova, ainda cheguei com essa visão de matrimônio, que foi sendo desfeita com o tempo. E eu cheguei à conclusão, não, realmente dá para ser de Deus, inteiro de Deus, dentro do matrimônio, numa família. E é esse o chamado que Deus me faz, viver o extraordinário de Deus na minha vida comum. Era isso que Deus me pedia. E na hora do casamento, o padre Jonas entrou. Quando ele subiu no altar, eu chorando também, eu saí do meu lugar, do lado da Deia que eu tava, fui lá, beijei a mão dele, ele virou para mim e falou assim, com Deus é diferente, meu filho. Com Deus é diferente. Ele falou 3 vezes, com Deus é diferente. Naquele momento, eu fui tomar consciência disso depois,
foi um momento de cura para mim daquela visão de matrimônio que eu tinha. É como se Deus mesmo falasse para mim: Tiba, eu sei que você alimentou uma visão errada de matrimônio dentro do seu coração, mas com Deus é diferente. Ele foi cura para o meu coração. Eu pude, a partir dali, começar uma nova história e dizer para mim mesmo, por mais que eu tenha vários exemplos que não sejam positivos, por mais que eu tenha escutado que o matrimônio não é bom, com Deus é diferente. E hoje a gente diz isso pra você. Com Deus é diferente. Valeu. Vai, abraço.